A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Êxodo. Capítulo 19. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, neste dia, chegaram ao deserto do Sinai. E partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto, diante do monte. E Moisés subiu ao encontro de Deus e chamou a ele o Eterno desde o monte, dizendo: Assim dirás para a casa de Israel e anunciarás aos filhos de Israel: Vocês mesmos viram o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e os trouxe a mim. Agora, se escutarem o que os digo e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim o meu tesouro entre todas as nações, porque toda a terra me pertence. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E desceu Moisés, chamou os anciãos do povo e contou-lhes todas as palavras que o Eterno lhe tinha ordenado. E respondeu todo o povo, respondendo em conjunto e em uníssono: Faremos tudo o que o Eterno ordenou. Logo, Moisés apresentou ao Eterno a promessa do povo a ele. Então o Eterno disse a Moisés: Eis que virei a ti numa densa e espessa nuvem, para que o povo me ouça quando estiveres falando comigo, e acreditem em ti para sempre. E Moisés proclamou de novo ao Eterno a promessa de obediência do povo a ele. O Eterno disse a Moisés: Vai ter com o povo e os santificarás hoje e amanhã, e que lavem as suas roupas e que se preparem para o terceiro dia. Porque ao terceiro dia o Eterno descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em volta do monte, advertindo-os: Cuidem-se para não subirem ao monte nem tocarem nas suas extremidades. Quem tocar os seus limites será morto. Ninguém, homem ou animal, deve tocar, pois quem tocar esses limites será morto por apedrejamento ou lançado para baixo. Seja homem ou animal, não sobreviverá. Só quando o som do chofar, a trompeta de chifre de carneiro, for prolongado, poderão subir ao monte. Então Moisés desceu do monte, santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. Depois Moisés disse ao povo: Estejam preparados para os próximos 3 dias, e não se aproximem das suas mulheres. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem cobriu o cume do monte. Ouviu-se um som de trombeta muito forte, e todo o povo do acampamento tremeu. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e ficaram expectantes ao pé do monte. O monte Sinai estava completamente coberto de fumaça, pois o Eterno descia sobre seu cume em fogo. A fumaça era como de uma fornalha. Todo o monte tremeu. O som da trombeta tornava-se cada vez mais forte à medida que Moisés falava, e Deus respondeu-lhe com voz de trovão. Assim o Eterno desceu sobre o monte Sinai, e o Eterno chamou a Moisés dali, e ele subiu ao cume do monte. E o Eterno disse a Moisés: Desce e avisa o povo para não ultrapassar os limites, pois se o fizerem, muitos perecerão. E que os sacerdotes, que costumam aproximar-se do Eterno, se consagrem, para que o Eterno não os destrua. Então Moisés disse ao Eterno: O povo não pode subir ao monte Sinai, porque o Senhor nos advertiu, ordenando-nos: Estabelecei limites à volta do monte e consagrai-o. E o Eterno disse a Moisés: Desce e sobe com Arão, mas que nem os sacerdotes, nem o povo subam, para que não sejam destruídos. Então Moisés desceu e advertiu novamente o povo sobre a proibição de subir. Capítulo 20. E Deus disse todas estas palavras: Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terão outros deuses além de mim.
Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu sou o eterno teu Deus. Sou Deus zeloso, que cobro a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas que uso de misericórdia até 2000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Eterno teu Deus em vão, porque o Eterno não livrará a quem jurar pelo seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, Shabate, para o santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabate do Eterno teu Deus, e nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais, nem o estrangeiro residindo em suas cidades. Pois em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas descansou no 7º dia. Portanto, o Eterno abençoou o dia de sábado, Shabate, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida na terra que o Eterno teu Deus te dá. Não matarás o teu próximo. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quando todo o povo ouviu os trovões, viu as chamas e escutou o som do chofar e o monte fumegando, tremeu, ficou aterrorizado e parou à distância, e disseram a Moisés: Fala você conosco, e nós ouviremos. Mas não deixes que Deus nos fale, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, pois Deus veio para pô-los à prova, para que vocês vejam a sua majestade, e não pequem. O povo observava de longe e Moisés subiu diante da densa nuvem onde se encontrava a glória de Deus. O Eterno disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vocês mesmos viram que eu lhes falei do céu. Não façam diante de mim deuses de prata, nem deuses de ouro. Não os façam. Façam um altar de terra para mim, e ofereçam sobre ele os seus holocaustos, as ofertas de elevação e de paz, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer com que o meu nome seja lembrado, ali virei a vocês e os abençoarei. E se fizerem para mim um altar de pedras, não as talhem, porque a tua espada levantarias sobre o altar, e assim o profanarias. E não subam ao meu altar por degraus, para que a sua nudez não seja exposta sobre ele. Está gostando deste áudio? Não se esqueça, apoie este projeto que publicará mais de 300 áudios em português fluido e de fácil entendimento dos mais de 900 capítulos da Bíblia hebraica. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Seja você também um colaborador para trazer luz à humanidade. Seguimos. Capítulo 21. Estas são as leis que você dará aos filhos de Israel. Quando você comprar um escravo hebreu, ele deverá servi-lo por 6 anos. No 7º ano, ele será libertado gratuitamente. Se o escravo entrou sozinho para o seu serviço, ele sairá sozinho. Se ele tiver uma esposa com uma mulher hebraica, sua esposa sairá com ele. Se o seu senhor lhe deu uma esposa, uma mulher cananeia, e ela lhe deu filhos ou filhas, a esposa e os filhos pertencerão ao seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: Eu amo meu senhor, minha esposa cananeia e meus filhos, e não quero ser libertado, seu senhor o levará aos juízes. Ele o colocará à porta de sua casa ou contra o batente da porta, e ele furará a orelha com uma só vela, e o escravo o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não sairá como os outros escravos. Se a escrava desagradar ao seu senhor, e se ele não a aceitar como sua esposa, ele a redimirá.
mas ele não poderá vendê-la a um pagão depois que ela o tiver servido e ele não tiver se casado com ela. E se ele a designar para seu filho, deverá tratá-la segundo a lei e dar-lhe os direitos de filha. E se ele tomar outra escrava para si, não poderá diminuir o alimento, o vestuário e os direitos conjugais da primeira. E se ele não cumprir estas 3 obrigações, ela será libertada pela lei sem ter que lhe pagar qualquer dinheiro. Quem ferir um homem de modo que este morra, também será morto. Mas se o fizer involuntariamente, sem intenção de matar, isto é, apenas porque Deus o colocou em sua mão, eu, o Eterno, lhe designarei um lugar onde poderá refugiar-se. E o homem que matar seu próximo traiçoeiramente e premeditadamente, você o tirará do meu altar para ser morto. E quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. E quem sequestrar alguém, seja para vendê-lo ou para servi-lo como escravo, será morto. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. E se no meio de uma briga um homem ferir seu próximo com uma pedra ou com um punho e a vítima não morrer, mas ficar acamada, mas se levantar e andar com uma bengala, o agressor será resgatado pagando pelo tempo perdido e pelo custo de sua recuperação. Se um homem ferir seu servo ou serva com uma vara e a vítima morrer por sua mão, o morto será vingado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será vingado, porque é propriedade de seu senhor. E se no meio de uma briga entre homens uma mulher grávida for atingida e der à luz sem maiores danos, o agressor será multado de acordo com o valor imposto pelo marido da mulher, conforme é determinado pelos juízes. Mas se ocorrer dano, será dado alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Ferida por ferida, contusão por contusão. E se um homem ferir o olho de seu servo ou serva, deixando-o cego, deverá libertá-lo em troca do olho. Se arrancar um dente de seu servo ou serva, deverá libertá-lo em troca do dente. Se um boi matar alguém com seu chifre, o boi será apedrejado e sua carne não será comida, o dono do animal ficará isento de culpa. Mas se foi um boi chifrador desde ontem e anteontem, e se o seu dono for advertido e não der ouvidos aos avisos, e o boi matar alguém, o boi será apedrejado e o seu dono também será morto. Mas se for exigida indenização, o dono do boi pagará como resgate pela sua alma o que for exigido. Se o boi ferir o filho ou filha menor de idade, a mesma lei se aplicará. Se o boi ferir um servo ou serva, o dono do boi pagará 30 siclos de prata ao senhor dos servos e o boi será apedrejado. E se um homem cavar um poço, ou se alguém tiver um poço sem tampa, e um boi ou um jumento cair nele, o dono do poço indenizará o dono do animal, mas este ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do seu vizinho, causando a sua morte, venderão o boi vivo, dividirão o dinheiro e dividirão o boi morto. Mas se for sabido que o boi era chifrador desde ontem e anteontem, e se o dono não o mantinha preso, o dono dará boi por boi e o boi agressor morto será seu. Se alguém roubar um boi ou um cordeiro e o abater ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pelo cordeiro. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado!